Dicas para a sua primeira audiência trabalhista. Na Justiça do Trabalho, a audiência trabalhista é um dos atos mais solenes e importantes, certo? Vai ser onde vai ser produzido as provas orais, que é o que geralmente podem mudar todo o paradigma do processo, certo? Nesse primeiro vídeo eu vou explicar sobre a primeira audiência, tá? Geralmente as ações trabalhistas, pelo menos no rito ordinário, fazem duas audiências. Dificilmente acontece uma audiência una, né? No sumaríssimo acontece com mais frequência. No ordinário eu já vi acontecer também, mas é mais difícil e tal. Então, geralmente tem uma primeira audiência. Essa audiência é a audiência inicial, também denominada de audiência de tentativa de conciliação. Por quê? Porque nessa audiência não vai ser discutido o mérito, não vai ser discutido os fatos, não vai ter testemunhas, não vai ter nada nessa primeira audiência, a audiência inicial. Vai ter simplesmente a possibilidade de autocomposição entre as partes. Então vai ser feito uma tentativa de acordo. Então o juiz ele vai abrir a audiência e ele vai perguntar para a parte, né, da reclamada: tem alguma proposta de acordo, alguma pretensão? E aí ela vai falar um valor X tal. Vai ser perguntado para o advogado da parte contrária, né, do reclamante: e aí, doutor, o senhor está de acordo com esse valor? Tem uma contraproposta? E vão tentar, nessa forma, seguir e chegar a um acordo. Se não der acordo, o juiz de imediato já vai designar a próxima audiência, que é a de instrução, que aí vai ter testemunhas, que aí vai ter oitiva das partes, certo? Que aí pode ter revelia, pode acontecer mil coisas. Uma coisa importante, essa primeira audiência, a audiência inicial. O que acontece se o reclamante não comparecer? Simples. O processo arquiva, certo? A não ser que haja uma medida justificável. Mas se o reclamante não comparece, o processo arquiva e acontece uma coisa interessante, que ele vai ter que pagar uma multa. Ah, mas sem gratuidade, a gente pediu gratuidade. Não interessa, certo? Para essa multa em específico, certo? Lógico que tem exceção, se ele comprovar em até 10 dias que teve um justo motivo para o não comparecimento, aí a audiência pode ser redesignada. É uma coisa importante, tá? E se a reclamada não aparece? Acontece a revelia, os efeitos dela. O que é isso? Significa que tudo que o reclamante disse na inicial pode ser presumidamente verdadeiro, certo? Presume-se a veracidade das alegações. Isso significa que a reclamada não vai poder produzir provas, tal? Não, não é isso. A reclamada pode, inclusive, pedir testemunhas, certo? Mas, presumidamente, vai ser aplicado os efeitos da revelia e vai ser presumidamente determinado que tudo que o reclamante disse seja tido como possivelmente verdadeiro, certo? Lógico, o juiz ele vai analisar o caso concreto, verificar como a aplicação, verificar em quais medidas cabe os efeitos da revelia, certo? Mas é uma primeira audiência importante. Então é importante que tanto o cliente do reclamante quanto da reclamada compareçam, tá? Obrigatoriamente. A reclamada, por vezes, é uma empresa, então quem vai ser o preposto, né? Alguém representando a empresa. Inclusive, você vai ter que juntar uma carta de preposição. Nessa audiência inicial, certo? Tentou um acordo, as partes compareceram, certo? O que mais pode acontecer? E aí vai depender dos pedidos. Se você pediu no inicial insalubridade ou periculosidade, você tem que obrigatoriamente requerer perícia. Por quê? Porque a prova pericial é fundamental para esses dois institutos. Ah, Patrick, mas o juiz, né, tem que fazer de ofício e tal. O juiz não viu, o juiz tem 1000 processos, você tem que requerer na audiência. Então, abriu a audiência, não deu acordo, você perde, excelência, só um momento, tem pedido de direção de salubridade e tal, e aí o juiz ele vai determinar a perícia, certo? Vai designar a perícia. Naquele dia ele pode já designar a data da perícia ou, né, ele pode determinar que o perito informe a data em 15 dias, enfim, e aí vai ser diligenciado. Então, o que é importante na primeira audiência inicial? Você saber que você não vai discutir mérito, você não vai produzir prova oral. Você vai tentar chegar a um acordo, seu comparecimento é obrigatório, tá? Se for o reclamante, arquiva. Se for a reclamada, causa os efeitos da revelia. Então, o comparecimento na audiência inicial, obrigatório. E você vai, se tiver pedido de insalubridade, periculosidade, pedir a designação da perícia, porque ela é fundamental para decidir esses tópicos. Se ele vai ter insalubridade e em qual grau, ou se vai ter periculosidade em 30%, certo? Então, sempre, lembrando, sempre, tenta um acordo, certo? Não teve, já vai ser designada a próxima, mas se tiver pedido de insalubridade ou periculosidade,
requeira isso, porque o juiz ele pode ele mesmo determinar, mas se ele não determina, é sua obrigação requerer essa audiência, certo? Essas foram algumas dicas e alguns pontos importantes sobre a audiência inicial. É uma audiência tranquila, se não tem proposta de acordo, se não tem pedido de salubridade nem periculosidade, é uma audiência que termina em 5 minutos, né? Assim, costuma ser rápida mesmo. Se tem acordo, aí é diferente e tal. É uma coisa importante, se tem acordo, né? Agora, isso é uma coisa importante, tem acordo, as partes formalizaram um acordo e tal, o acordo foi descumprido, já entra com a parte de execução daquele acordo, né? Já vai aplicar as multas, né? E se tiver acordo, lembre-se, pedir a multa em até 50%, certo? Na seara trabalhista, isso é possível, então já vai pedindo essas coisas, pede o vencimento antecipado das demais parcelas, para que não tenha nenhum problema e nem prejuízo ao seu cliente, certo? Em aceitar o acordo. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, escreve aqui nos comentários. Eu vou fazer um vídeo um pouco mais complexo referente à audiência de instrução, que é o ato mais solene da Justiça do Trabalho, e aí, que é a segunda audiência. E aí, quem tiver interesse, né, em comentar e alguma coisa assim, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição.